Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, te pedindo perdão pelos meus pecados. Declaro a minha dependência do Senhor. Preciso de ti. Me ajude, Deus, nessa hora, para que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que não seja eu a atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Mas, amado Deus, em nome de Jesus, se for da tua vontade, me usa como um instrumento em tuas mãos. Não tenho nada a dar, a somar, a acrescentar, Senhor, na vida de ninguém aqui, Deus. Mas eu sei que o Senhor pode fazer coisas incríveis, inclusive agora, Pai. Nessa noite o Senhor pode, Pai, mudar a vida de muitas pessoas aqui. Então, Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a receber dessa palavra. Eu repreendo toda a intenção de Satanás de roubar aquilo que o Senhor deseja lançar sobre nós. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor manifeste a tua vontade sobre nós. Assim eu oro e assim eu te agradeço. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, sexta-feira eu fui ministrar numa conferência para jovens. E o Senhor me deu uma palavra. E na hora que eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito Santo me falou que eu iria ministrar aqui também. Então eu já tinha a palavra escrita desde quarta-feira, quinta-feira da semana passada, dessa semana que passou. E foi um momento muito especial. Mas assim, eu fui direcionado de uma maneira para ministrar lá nessa conferência. E eu tenho certeza que Deus ele vai direcionar para um outro caminho hoje aqui. Mas o tema é o mesmo. E para quem gosta de anotar, o tema da palavra é custo de uma intimidade. O que nos custa ter intimidade, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Ter intimidade com Deus. Mas o que é ter intimidade com Deus, né, gente? O que é se relacionar com o Senhor? O que é buscar essa intimidade, né? Então, intimidade, gente, é algo assim que nos aproxima. É você ter confiança, é você, sabe, poder ser você diante de alguém, diante de uma pessoa. É quando você não precisa usar, né, nenhum tipo, sei lá, não vou pôr palavra máscara porque não é essa a palavra, mas é quando você não precisa disfarçar quem você é. É você, sendo você na sua totalidade, né? Então, assim, sem medo de julgamento, sem medo do que vão falar, sem medo de o que estão achando, enfim. Então, intimidade, ele envolve uma conexão. E ele é uma conexão emocional, né? Ela envolve uma comunicação sincera e muitas vezes um forte vínculo de afeto. Tudo isso é intimidade. Então, queridos, a intimidade, ela não acontece do nada, amém? Não é do nada. Eu não estava aqui sem fazer nada e de repente, nossa, tive um momento de intimidade. É assim que funciona? Não é assim. A intimidade, queridos, ela é resultado de uma ação. Não de uma, de várias. E não de várias por um único momento, mas de uma constante. É quando nós somos constantes naquilo que nós fazemos. Então, a gente pode dizer que intimidade também é uma consequência. Então, ela surge como resultado ou consequência de outras coisas que nós estamos fazendo em um relacionamento. Nós nos relacionamos e por isso nós temos intimidade. Amém, queridos? Então, muitas pessoas podem dizer assim, eu queria tanto ter intimidade, né? Vamos usar o exemplo, eu usei até o exemplo do casamento. E o casamento, queridos, é uma das maneiras mais, eu diria assim, mais grandiosas para você poder exemplificar e falar sobre intimidade, né? Então, a gente acredita que para ter intimidade com o cônjuge, basta-se casar. Mas isso não é uma máxima. Tem muitos casais, queridos, que eles são casados, moram debaixo do mesmo teto e não são íntimos. Tem muitos casais, queridos, que eles acordam juntos, dormem juntos e não são íntimos. Eles não se conhecem. Eles sempre têm um receio um do outro, têm medo um do outro, sabe? Enfim, não há uma intimidade. Então, às vezes, gente, a gente pode não estar tão comprometido, porque vocês concordam comigo que intimidade, ela é resultado de um comprometimento? Sim ou não? Para eu ter intimidade com alguém, eu preciso ter compromisso com essa pessoa, sim ou não?
senão eu não tenho. Senão aquilo é vazio, é algo superficial. Então assim, queridos, a intimidade, ela é consequência, ela é resultado de atitudes que eu tomo ao longo do tempo, né? E que eu faço com frequência, não é uma coisa pontual, né? Às vezes, tipo, a gente, já falei isso algumas vezes assim, sempre quando eu estou ministrando casais eu falo, cara, quando a gente conhece alguém, a gente faz de tudo para conquistar essa pessoa, sim ou não? Né? Faz, meu Deus, cara, a gente corre, a gente vai, se tiver que, né, sair aqui de Rio Branco do Sul para ir a Curitiba a pé, né, para comprar algo, para fazer algo pela pessoa que nós queremos conquistar, a gente faz, né? E por que depois que a gente casa, a gente para de fazer? Muitas pessoas fazem isso, param de fazer. Agora já conquistei, agora já é minha, ou agora já é meu, agora não preciso mais. Mas é uma mentira, amém, queridos? Amém, queridos? Porque senão, queridos, nós só temos um relacionamento vazio. Nós estamos juntos, mas nós não somos íntimos. E o relacionamento, ele precisa, queridos, de compromisso. Ele precisa de investimento, amém? Amém, queridos? Quem que é noivo, namorados aqui? Aqui, ó, na frente. Tem mais alguém? Você é casado, cara. Né? Mas vamos lá, você que é noivinho, namoradinho, tal, não casou ainda, vai casar, amém? Em breve, amém, queridos? Amém. Queridos, mulher custa caro, amém, queridos? Mulher custa caro, e eu estou falando mulher decente. Custa caro. Eu vou levar. É claro que tem tempos e tempos, amém, queridos? Eu e a Simone, a gente já comeu o dogão da esquina, e glória a Deus pelo dogão da esquina, né? Mas hoje, queridos, hoje se eu puder, eu levo minha esposa numa churrascaria, num lugar mais bacana. Não que a gente não vá para o dogão hoje em dia, mas vocês estão entendendo, queridos, que há um investimento, e não é só um investimento financeiro, há um investimento de tempo, né? Mulheres, vocês gostam de conversar, sim ou não? Marido, vocês gostam de ouvir, sim ou não? Não? Aqui já começou a treta. Você viu como que funciona? Viu só como que funciona, queridos? Mas vocês querem intimidade com a esposa, sim ou não? Vocês querem, maridos, intimidade com a esposa, sim ou não? Então aprenda a ouvir sua esposa. Ó, glória a Deus, hein? Vocês gravaram para eu mostrar para Simone depois, né? Que ela não está aqui agora, mas depois ela assiste lá. Oh, mandou bem. Glória a Deus. Mas, queridos, tem que parar e ouvir. Ai, mas isso, aquilo, aquele outro. Porque às vezes a gente quer algo, queridos, mas a gente não quer investir tempo. A gente não quer investir, sabe? A gente não quer se esforçar para aquilo. A gente só quer aquilo que nos proporciona. O relacionamento nos proporciona. Mas isso não é bom. Porque, cara, uma das partes provavelmente vai sair insatisfeita desse relacionamento. Uma das partes sempre vai sair frustrada ou frustrado deste relacionamento. Então a gente precisa investir, sabe? Investir tempo, dar carinho, respeitar, né? Ouvir, né? Sim, não entendi nada, pode repetir? Ouve de novo, quantas vezes for necessário. E é uma coisa que a gente desenvolve ao longo de um tempo, queridos. Porque às vezes a gente, nossa, que lindo que é, nossa, ele é tão querido, tão atencioso, tão isso, tão aquilo, tão aquele outro, mas só que daí depois para de ser. E por que para de ser? Porque provavelmente parou de investir. E tudo que você para de investir, uma hora, queridos, ele simplesmente acaba. Você precisa estar investindo no teu relacionamento para que ele seja um relacionamento duradouro. Por que quando a gente está namorando a gente dá flores e quando a gente casou não dá mais?
né? Por que quando a gente está namorando, a gente fala, meu amor, e depois chama de irmã, de irmão, né? Tá num casamento lá, queridos, ô irmã, minha irmã não, é minha esposa, não é minha irmã, né? Ô irmãozinho, né? Cara, pastor, não tem nada a ver com o que você está falando, mas gente, são pequenas coisinhas que somadas se tornam uma grande coisa. Pequenas coisinhas, quando elas são somadas, elas se tornam uma coisa gigantesca. Então, cara, se você era um cara gentil, estou falando para os homens agora, tá? Se você era um cara gentil quando você conheceu a sua esposa, cara, continue sendo gentil. Não, pastor, eu era ogrão, eu era assim mesmo, ela gostou de mim ogrão. Cara, ela tava, acho que, ó, né? Se converta. Né? Ela gosta assim que você seja alguém amável, cuidem. E por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes a gente fala assim, pronto, já fiz minha parte. Às vezes a gente acha, cara, que relacionamento ele é só voltado assim, eu pago as contas da casa. Pronto, fique feliz. Tá bom. Você está sendo o mantenedor da casa, mas não significa que você está tendo intimidade. Não significa que você tenha relacionamento e intimidade. Você só é aquele que paga as contas. Já pensou? Se isso acaba, o que vira? Né, gente? Cara, não sei vocês, mas eu e a Simone, a gente faz pose pro beijinho. Vocês fazem? Sim ou não? Sim, glória a Deus, né? A gente faz pose pro... Eu não vou beijar em público. Larga a mão, cara. Beija assim, né? Pega na mão. Quem gosta de andar de mão dada no shopping? Glória a Deus. É bênção, né, gente? Pega pela mão, né? Dá ali. Leva para passear. Compra uma joia. Compra um presente. Compra algo, queridos. Abençoa. Você está investindo. Sabe, queridos, às vezes a gente começa a cair na cilada do automático. E o automático é, cheguei, aí vai para o quarto, vai para a sala, pega celular, né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já me deparei estar à mesa com o meu celular e tendo um relacionamento com o meu celular e não tendo relacionamento com a minha família. Só que nós todos estávamos sentados à mesma mesa e daí a gente ali... E eu conversando com o meu celular. E cara, se a gente tirou aquele tempo para ter um tempo em família, vamos ter um tempo em família. Então a gente combina em casa lá. Hoje é o dia da família, amém, queridos? Amém? Lá em casa nós temos a Sexta Love. Por que Sexta Love? Porque é a Sexta do amor, queridos, né? Sexta da família. É a sexta que, cara, Mateus fica com a gente até determinado horário, depois já era. Entenderam, né? Filho, vai fazer o que? Vai dormir, cara. Agora. A gente sai. Por quê? Porque eu quero investir no meu casamento. Eu quero investir no meu relacionamento. Eu quero me apaixonar pela minha esposa hoje de volta, assim como eu me apaixonei ontem. E se eu não fizer isso todos os dias, daqui um pouco é piloto automático. Já fez a comida, já lavou a roupa, já arrumou a cama, já fez aquele outro, já fez isso, aquele outro. Cara, é um processo automático e isso cansa. Tanto a esposa enjoa do esposo, quando o esposo olha para ela, meu Deus, ela só sabe lavar a louça. Mas, cara, você só faz isso também. Tem que investir, gente. Tem que criar momentos. Cara, um casamento, ele só se torna um casamento duradouro se ele existe momentos. Momentos aonde o casal se dedica a si, como um casal. A gente se dedica como família? Família? Bom, glória a Deus. Mas, querido, se você não fortalecer esse relacionamento como um casal, querido, vocês são dois conhecidos dentro de uma casa, mas não são um casal. Não tem intimidade. Vocês não conseguem ter esse relacionamento e intimidade. E aqui que mora o perigo. Porque daí rola aquele estresse dentro de casa, né? Chega no trabalho, aí a jovenzinha do trabalho fala, nossa, que bonito que você está hoje. Uau, pô, minha mulher não fala assim comigo.
É ali que começa. Ou a mulher está calejada de tanto escutar a asneira, daí chega lá o cara falou, ô, fio, né? Aí ela fala, nossa, meu marido nunca fez fio para mim. Vocês estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? Intimidade é resultado, é consequência de ações e atitudes. Se você quer ter intimidade com alguém, invista tempo nessa pessoa. Invista tempo para que você possa ter intimidade. Descubra o que essa pessoa gosta. Descubra o que ela gostaria de viver com você. Então, amados, intimidade não está exclusivamente no fato de você dar flores. Não é um beijo depois do trabalho. Intimidade é o resultado, queridos, de um acúmulo de toneladas de atos, como vários beijos, vários presentes, várias flores, vários abraços, vários eu te amo, vários vamos passear, vários deita aqui no meu ombro, deixa eu ouvir você. Não é de vez em quando, queridos. É você sair de hoje daqui, amém, queridos? E falar, eu vou praticar isso. Vou desenvolver, vou trabalhar isso na minha vida. Amados, é o que se cria quando atos e palavras, eles são aplicados, eles são, desenvolvidos em nossas vidas. Então eles passam a definir a nossa maneira de viver, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos. Então, quanto mais investirmos nisso, mais isso vai ser presente nas nossas vidas. Então, assim, intimidade, ele não é um ato por si só, e nem mesmo uma atitude isolada. É uma atmosfera, irmãos. É um ambiente que você criou. Dentro de uma casa, quando você convive em intimidade, cara, é um ambiente. É um lugar agradável, um lugar bacana de se estar. Então, a intimidade, ela não acontece do nada, ela é resultado. Eu pratico e exerço e vai acontecer. Então, assim, queridos, algumas palavras, ações e atitudes naturalmente aproximam as pessoas a criar intimidade. Outras atitudes, inevitavelmente, afastam e quebram essa conexão. Assim como você ter atitudes, ter palavras corretas, ações corretas, elas vão desenvolver uma intimidade. Quando você tem atitudes, palavras, ações que não condiz com este relacionamento de intimidade, ele também vai quebrar. Então, assim, você pode estar indo para o lado da intimidade ou para o lado de não ter isso na sua vida. Porque, cara, se você chega em casa gritando, xingando, isso, aquilo, aquele outro, sabe? Cara, você vai criando um ambiente ruim dentro de casa. Não tem como desenvolver isso. Então, amados, resumindo, não dá para ter intimidade sem fazer as coisas que criam intimidade. Tem que saber fazer, tem que saber as coisas exatas. Ou seja, se você não fala, se você não age, se você não se comporta de um jeito que aproxima, a intimidade nunca vai surgir. Você precisa buscar atos, pensamentos, palavras que te aproximem disso, que vai desenvolver. Mas se quebrou, ainda dá para voltar. E se eu não construí até hoje, ainda dá para fazer, desde que os dois façam aquilo que constrói uma conexão. Então, queridos, sem atitudes certas, não há intimidade. Amém? Amém, queridos? E eu queria fazer essa introdução para poder entrar na palavra, então. Se você compreende como que é um relacionamento de um homem e de uma mulher, como isso cria intimidade ou não, você pode agora olhar para Deus. Olhe para Deus, gente. E responda para você. Você está criando momentos para ter intimidade com Deus? Você investe tempo para que você tenha essa intimidade com Deus? Como um relacionamento entre um homem e uma mulher, ter intimidade com Deus, queridos, ele não é resultado de uma ação isolada, de uma atitude isolada. Ele é algo que eu pratico ao longo de dias, ao longo de tempos, e constantemente e intencionalmente
Eu tenho a intenção de fazer, eu quero fazer, e eu busco desenvolver isso. E quanto mais eu invisto tempo nisso, mais eu vou criando desenvolvendo essa intimidade com Deus. Efésios 3, versículo 16. Ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quem aqui deseja ser tomado por toda a plenitude de Deus? Queridos, nós precisamos fazer algo para isso acontecer então. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. A verdadeira intimidade é muito mais do que proximidade física ou emocional. Quando nós falamos de intimidade com Deus, falamos de algo mais profundo, queridos. Ali ele está falando de Cristo habitando em nós. Então, queridos, o que é ter intimidade com o Senhor? É Cristo habitando em mim. É Cristo fazendo morada em mim. Essa é a maior expressão de intimidade possível com o Senhor. Diferente de relacionamentos humanos, queridos, Cristo pode habitar em mim. A Simone não pode habitar em mim. Sim ou não? Não, de jeito nenhum, né, cara? Imagine. Mas Cristo pode habitar em mim. Ele pode fazer morada em mim. E eu posso me entregar para esse relacionamento. Eu posso me abrir para esse relacionamento. Eu posso buscar esse nível de intimidade. E por que eu estou falando de intimidade, gente? A gente começou, desde o ano a gente está falando sobre um permanecer, sobre o buscar a vontade de Deus, sobre o continuar para desenvolver os frutos do Espírito, né? A gente fechou uma série falando sobre frutos do Espírito em nós. Então, queridos, o que acontece? Se eu não estiver tendo um relacionamento de intimidade com o Senhor, eu não consigo permanecer no Senhor. E se eu não permanecer no Senhor, eu não consigo manifestar os frutos do Espírito. Isso é impossível, isso não acontece. Agora, se eu estou buscando esse relacionamento, se eu estou, me empenhando para fazer isso acontecer, qual que é o resultado disso? É eu ter um relacionamento de intimidade com Deus. E eu tendo um relacionamento de intimidade com Ele, eu permaneço, queridos. Um relacionamento, um casal, uma família, queridos, quando eles desenvolvem esse tipo de relacionamento, pode vir o BO que for, o momento difícil que for, o problema que for, eles permanecem juntos. Eles passam por qualquer situação juntos. Por quê, queridos? Porque eles são tão íntimos, eles se conhecem tantos, que eles creem que aquilo é possível, aquilo é possível mudar aquela realidade. Agora, quando esse relacionamento é superficial, a primeira coisa que a gente faz é desacreditar da outra pessoa. A primeira coisa que a gente faz é desacreditar. Agora, quando você tem um relacionamento de intimidade, você vai mais fundo. Não, vamos mais uma vez. Vamos dar mais um passo assim o nosso relacionamento com Cristo. Se você tem um relacionamento de intimidade com Ele, você permanece. Você continua. Agora, nível raso, irmãos. Ele não te permite ter relacionamento de intimidade com o Senhor. E daí, queridos, quando vêm as tempestades, elas te afastam do Senhor. Porque você vai procurar outros meios, você vai procurar outros jeitos. Então, assim, você precisa estar conectado, você precisa estar inserido. A Bíblia diz sobre estar enxertado. Essa é a nossa busca, estar enxertado nessa videira. Então, queridos, intimidade, ela mostra que é o Cristo habitando em nós. Essa intimidade com Deus não é, no entanto, ou melhor, ela é o resultado de algo que eu faço. Ela nasce de uma relação contínua. Queridos, quando eu me converti, vamos lá, eu tinha intimidade com Deus? Falando de você, tá? Vamos lá, nós aqui. Quando nos convertemos, nós temos intimidade com Deus? Não. Você só teve uma experiência. Só que daí você deu mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. E você aprendeu coisas que você começou a praticar, começou a desenvolver. E aquilo vai te dando novas experiências, e novas experiências, e novas experiências, a ponto de você entender o que é ter
relacionamento de intimidade com o Senhor. E esse relacionamento de intimidade com Deus, ele te fortalece. Porque vamos lá, a gente passa por dias difíceis, sim ou não? Sim ou não? Sim, queridos. Todos nós passamos por dificuldades nas nossas vidas. E não é porque você vem à igreja, ou porque você se converteu a Jesus Cristo, ou porque você agora levanta a sua mão e adora o Senhor, você não vai ter problema. Pelo contrário, querido, você vai ter problema. Vai ter o dia ruim. Vai ter o dia que você vai levantar, você vai orar, você vai, sabe, berrar para o Senhor e tudo em silêncio. Você fala, nossa, mas será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me escutando? Mas se você tem intimidade com Ele, queridos, você sabe que Ele te ouviu. E você sabe esperar, você sabe descansar, mesmo no dia difícil. Você consegue confiar que Ele vai dar um jeito, que Ele vai te ajudar a passar por aquilo ali. E às vezes, queridos, Deus permite que a gente viva algumas situações, queridos, não é porque Deus nos odeia, é porque essas situações nos aproximam dEle. Essas situações nos colocam mais perto dEle. Porque imagine você sem aquela situação, será que você olharia para Deus? Será que você prestaria atenção no que Deus quer falar para você? Talvez você estivesse tão ocupado com outras coisas que você não prestaria atenção. Mas Deus permite que algumas coisas venham diante de nós, não é para que nos mate, nos paralise, é para que a gente possa parar e prestar atenção. Então, queridos, com Deus, ações conduzem à intimidade, assim como tem outras ações que te afastam desse relacionamento com Deus. O livro de Salmos, por exemplo, ele afirma, queridos, sobre estar, né? Ele fala sobre se deleitar, sobre estar plantado, né? E ele fala assim sobre a lei do Senhor. Então, assim, queridos, quando você está conectado com a palavra de Deus, você está em sintonia com a voz do Senhor, com a promessa de Deus. E você consegue buscar nessa experiência de ler a palavra, queridos, algo que te conforte, algo que te traga direção, que te traga esperança. Muitas vezes, queridos, você está lá lendo a palavra e de repente assim você fala assim, caramba, Senhor, era isso mesmo que eu precisava ler, era isso mesmo que eu precisava. Cara, nossa, Deus falou comigo. Agora, cara, se eu não abro a Bíblia, se eu não paro para ler a Bíblia, queridos, dificilmente eu vou viver isso, dificilmente eu vou ter essa experiência. Pode ser que Deus venha e fale com você de uma outra maneira, mas a maneira, queridos, aonde eu conheço que Deus fala comigo mais constantemente é através da leitura da Bíblia. Não tem outro jeito. Aí a oração, cara, a oração também. Então a oração e a leitura é uma completa a outra. Então Salmos ele está falando sobre estar plantado. Intimidade com Deus é viver nessa conexão constante, honesta, profunda. Não é algo superficial. É como a gente leu ali, queridos, no versículo anterior, quando ele fala assim, ó, para que Cristo habite pela fé no seu coração. Então você crê que Ele habita em você, e nisso você vai estar enraizado e fundado. Ele fala de fundados em amor. Aí poderdes perfeitamente compreender. Então ele está falando que quando Jesus Cristo estiver habitando no seu coração e ele estiver enraizado e fundado em amor, aí você consegue compreender com todos os santos. Ou seja, como todos os santos, você também vai compreender. Aí ele fala ali, ele segue, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está falando, queridos, de algo gigantesco. E você vai conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, queridos, quando você está nesse relacionamento, que você está se inserindo, investindo tempo para que isso aconteça na sua vida, você vai compreender, você passa a compreender o amor de Deus. E você não passa apenas a compreender, você passa a viver este amor. Você começa a vivenciar situações que manifestam esse amor na sua vida. E você fala, caramba, Jesus, obrigado. Obrigado, porque, poxa, o Senhor não mudou o cenário, mas o Senhor me fez entender o cenário. O Senhor não trouxe, às vezes, a resposta da minha oração, mas o Senhor te deu a clareza sobre aquilo que você está vivendo. E isso muda tudo, queridos.
Isso te traz, assim, sabe, uma paz. A Bíblia fala de uma paz, assim como ele está falando aqui nesse versículo, do amor que excede. Existe uma paz que excede o entendimento do homem também. Quando você está vivenciando algo que de repente, cara, vem aquela paz e você fala assim, nossa, cara, tá tudo desmoronando do meu lado, mas eu estou em paz. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Sabe, irmãos, tem coisas que você vai conseguir mudar. Tem coisas que o teu esforço, a tua dedicação vai tocar e você vai fazer essa situação mudar. Agora tem coisas que não é você que faz. Tem coisas que você pode esbravejar, você pode gritar, queridos, e não vai acontecer, porque não é você quem vai fazer. Não é você. Você sabe que quando eu tinha 18 anos, eu fui pai pela primeira vez. E, cara, eu estava totalmente envolvidaço com a bandidagem, a marginalidade, a droga. E, cara, eu fui um pai falho, ausente. Com 19 anos, eu fui pai pela segunda vez. E foi onde eu conheci a Simone. Então, quando nasceu o meu filho, eu já estava começando a namorar a Simone. Nasceu o meu segundo filho. E, queridos, eu me envolvi com um crack. E o crack me afastou completamente dos meus filhos. Porque eu não tinha como estar presente. Esses dias eu conversando com o meu filho mais velho. E, cara, a hora que eu parei, que ele desligou assim, eu peguei, baixei a cabeça assim e eu comecei a chorar. Porque eu me lembrei de algo que eu não lembrava. E ele falou assim, pai, eu tenho orgulho de quem você é hoje. E quando ele falou isso assim, meu coração se encheu assim, sabe, de uma coisa fervendo dentro de mim, porque eu falei assim, caramba, cara. Ele nunca falou isso para mim, mas ele falou, eu tenho orgulho de quem você se tornou hoje. Porque eu me lembro, pai, o dia que eu estava no centro esperando você para me levar para o curso de inglês, e você não apareceu. Eu tive que ir sozinho para o curso de inglês. E de repente você chegou no final, na saída do curso, e você estava daquele jeito. E eu não quis nem falar com você. Eu cheguei, queridos, fumado de pedra, para ir buscar o meu filho no tal do curso de inglês. E assim, ele passou por anos, sabe, longe de mim, não querendo um relacionamento, me culpando, me responsabilizando. Eu pedi perdão para ele várias vezes, mas aquilo nunca surtiu efeito. Eu queria que ele aceitasse o meu perdão, mas ele não recebia esse perdão, porque ele estava machucado, o coração dele estava ferido, porque ele olhava para um pai que machucou ele, um pai que frustrou ele, e eu queria que ele me perdoasse, porque agora eu estava na igreja. Mas, queridos, o estar na igreja não apagava a ferida que tinha no coração dele, não curava o coração dele. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar para o Deus que eu tenho intimidade. E coloquei na mão dele e pedi para ele assim, Senhor, eu sei que eu não posso mudar essa realidade no coração do meu filho, mas me ajude a mudar isso. O que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. E o Senhor falou uma coisa para mim, cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. Por isso que você me vê tão ativo na obra de Deus. Por isso que você me vê tão presente na obra de Deus. Porque Deus falou, cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu me tornei uma pessoa que cuida das coisas de Deus. Então assim, faça chuva, faça sol, eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. E creio no meu coração que Deus está cuidando daquilo que é meu. Aquilo que é meu. E quando ele me falou assim, pai, eu tenho orgulho de você, e ele fecha assim, pai, eu amo você. Cara, eu ganhei o dia. Eu desliguei o telefone assim, meus olhos se encheram de lágrimas, e eu dobrei meu joelho e falei para Deus assim, pai, obrigado. Obrigado, porque eu sei que não fui eu quem fez, foi o Senhor. Só que eu fiz a minha parte, e a minha parte é fazer o que Deus mandou eu fazer, cuidar das coisas do Senhor, cuidar daquilo que Deus confiou a mim. Então entregar a vida dos meus filhos na mão de Deus e deixar que Deus fizesse o restante. Aí o meu outro filho também, queridos, não queria nem papo comigo, mal trocava ideia e tal, nem me chamava de pai. Para ele eu era Marcelo. Aí a gente começou a se aproximar, começamos a desenvolver um relacionamento. E esse relacionamento passou a ser um relacionamento de intimidade. Ele gosta de moto, eu gosto de moto. E cara, eu sempre era o cara que cobrava a ele as coisas. Filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, não faz aquele outro, filho isso, filho isso, filho isso. O Senhor falou, para! Diga para ele que você ama ele. E aquilo mudou, eu falei para o meu filho, filho, eu amo você. Aí o que aconteceu?
Terça-feira estou lá na igreja de Almirante Tamandaré, de repente quando eu olho, quem que está entrando? Meu filho. Aquilo também me encheu assim, sabe, da presença do Senhor, que eu falei: Jesus, o Senhor está fazendo. Cara, eu tive a resposta: o Senhor está fazendo. E hoje a gente foi num rolê de moto, quem estava junto? Meu filho. E daí ele posta na internet ali, talvez para os outros não signifique nada, mas para mim significa muito. Hoje de rolê com meu pai. Essa palavra pai, queridos, para mim impacta, porque eu não fui pai. E eu falava para Deus assim: Senhor, deixa eu ser pai. Deixa eu ser pai dos meus filhos. Deixa eu cuidar deles. Deixa eu fazer o meu papel. O papel que o Senhor me chamou para a vida deles. Só que eu tive que mudar muitas coisas na minha maneira de ser, na minha maneira de entender, na minha maneira de comportar. Agora, queridos, como que eu pude buscar isso se não fosse através de um momento de intimidade com Deus, de relacionamento com o Senhor? De uma forma superficial, queridos, a gente não tem direção. De uma forma superficial, sabe o que a gente faz? A gente joga tudo que é nosso em cima das pessoas. Às vezes você está tentando restaurar um relacionamento, você está jogando o que é teu em cima dessa pessoa. Essa pessoa já está ofendida, já está magoada, já está ferida. Queridos, ela só se fere ainda mais. Ainda mais. Porque a gente olha na perspectiva nossa do problema. Pare e tente olhar na perspectiva do outro. Comece a ter compaixão. Comece, queridos, a ter, sabe, empatia. Se coloque naquele lugar. E se fosse você no lugar dele? Se você fosse o cara, se você fosse o filho, no meu caso, se eu estivesse no lugar dos meus filhos, será que eu perdoaria meu pai? Será que eu perdoaria meu pai? E como isso é possível? Porque a gente vai buscar intimidade. A gente vai buscar intimidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento com meu pai. Meu pai nunca falou para mim: filho, eu amo você. Eu já disse isso para vocês um dia num culto aqui. Ele nunca falou, e eu sempre quis: poxa Deus, o que eu mais queria era ouvir meu pai falar: eu te amo, filho. Ele nunca falou para mim. Nunca disse. Só que um dia ele falou: filho, eu tenho orgulho de você. Esse foi o melhor eu te amo que eu já ouvi do meu pai. E olha que eu baguncei a vida dele, gente. A vida do meu pai e da minha mãe, cara, eu fui o cara que ajudou a zoar bastante. Mas hoje você poder receber esse carinho, esse afeto. Quem fez? Eu? Não. Quem preparou tudo isso foi o Senhor. Quem preparou o coração dessas pessoas foi o Senhor. O Senhor trabalhou no coração deles para que a gente pudesse ter um relacionamento, para que a gente pudesse ter intimidade, para que a gente pudesse trocar ideias, falar de coisas que não sejam superficiais, que não seja só um bom dia, uma boa noite, mas que a gente possa ouvir, sabe, a pessoa tipo abrindo o coração e falando com você. Isso é o que, gente? É intimidade. É intimidade, é algo que é desenvolvido. Então, queridos, nós precisamos estar buscando. E como que eu busco? A Bíblia fala sobre ter o meu prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite, pois eu serei como uma árvore plantada à beira dos ribeiros, e a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Mas amado, você tem que permanecer, não dá para ser superficial. Ele está falando de uma árvore plantada, e a árvore plantada tem raízes profundas. A árvore que não tem raízes profundas, qualquer vento derruba ela, queridos. E a gente precisa ter essas raízes, cara, quanto mais fundo for, melhor. E como isso é possível? Buscando, me dedicando, me esforçando. O deleite na lei de Deus produz vida, produz intimidade com Deus, inevitavelmente. João 15:5, eu li tanto esse versículo ao longo desses meses. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, ele está dizendo que sem Jesus, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Você precisa de Jesus na sua vida. Jesus tem que estar presente no seu dia a dia. Jesus tem que estar dentro da tua casa. Jesus tem que estar dentro do teu trabalho. Jesus tem que estar dentro, queridos. Jesus tem que ser a prioridade. Se Jesus for a prioridade, queridos, no teu rolê, no teu trampo, sabe, na tua família, você vai ver, queridos, coisas acontecendo. Você vai ver que situações mudam.
E não é porque a gente é melhor ou pior do que alguém, é porque, cara, a gente está tendo um relacionamento com Cristo. E se eu estou tendo um relacionamento com Cristo, Ele é presente na minha vida. E a Bíblia diz que se Ele é presente, há luz na minha vida. E se há luz, não há trevas, irmãos. Não há trevas. Mas Jesus tem que estar presente. Permanecer conectado a Jesus nos permite fazer algo produtivo em nossas vidas. Irmãos, inevitavelmente, tão inevitavelmente quanto que sem essa conexão vital com Cristo, não podemos fazer nada significativo. Sem Cristo a gente consegue produzir? Sim, você consegue produzir. Eu sempre falo isso, querido, se você for um cara trabalhador, esforçado, dedicado, estudioso, se você se empenhar, querido, você vai colher frutos disso. Vai colher frutos, mas espiritualmente falando, irmão, se você quer algo espiritual, um relacionamento com Cristo, queridos, você precisa trazer Cristo para a sua vida. Permitir que Ele entre, que Ele faça morada dentro de você, que Ele habite dentro do seu coração, que as coisas possam acontecer. Então assim, queridos, existem coisas que te levam a Jesus, que levam essa conexão, que levam você a ter essa conexão com Deus. E assim, gente, existem coisas básicas, são coisas básicas, mas que a gente deixa de fazer. É um beabá ali, ó, que se você praticar, você vai ter relacionamento com Deus, que é a oração, é silêncio, é a leitura, é o meditar na palavra de Deus, é ser uma pessoa que é congregar, é você ter comunhão com os outros irmãos. Às vezes, queridos, a gente fala, eu não quero ter comunhão com pessoas. Mas, queridos, Deus nos criou para o relacionamento. Deus nos criou para este relacionamento. Claro que tem pessoas que você vai ter mais intimidade, outras não vai ter tanta intimidade. Mas, queridos, ter comunhão com as pessoas te faz bem. Te ajuda a crescer, te ajuda a desenvolver. Às vezes a gente quer se colocar num quartinho escuro e ficar lá. Mas esse não é o lugar que Deus quer para você. Pode ser o lugar que você se insira, porque, está vivendo um momento difícil. E assim, queridos, acontece. Não estou aqui te condenando e nem te julgando por isso, porque acontece. Eu já entrei nesse lugar escuro, já estive nesse cenário de escuridão. Quantas vezes, inclusive depois que eu comecei a andar com Cristo. Depois que estava com Cristo, poxa, tudo estrelinha. Não, irmão. Tem os dias que você quer, enfiar a tua cabeça num buraco e não sair mais de lá. Você quer, por quê, queridos? Você não quer ouvir ninguém, você não quer falar com ninguém. Cara, se alguém falar com você, você já está explodindo. Por quê? Porque você está mal. Mas, irmãos, esse é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Não é um lugar de ficar. Deserto é o lugar que você passa. Então o deserto existe sim, queridos. E o deserto ele é ruim de passar. Ele é difícil de passar por ele, mas ele não é um lugar para você ficar. A Bíblia diz sobre uma terra prometida. Esse é o nosso lugar. Então, irmãos, oração, jejum. Se você não tem o hábito de jejuar, jejue, irmão. Comece devagar, não vai querer fazer, coisas horripilantes que você não está preparado. Às vezes, não, irmão, vou fazer um jejum, ficar 7 dias sem comer, só no líquido. Mano, você nunca jejuou, cara, você vai passar mal. Isso não é intimidade com Deus. Isso é uma coisa pontual que você está fazendo, mas não significa que você está tendo intimidade. Quer começar um jejum, queridos? Ora para Deus, dobra teu joelhinho. Fala, Pai, eu quero um propósito, quero fazer um propósito contigo. Vou jejuar, vou tirar algo do meu dia ali, algo que me custe. E tira, queridos, uma refeição, às vezes algo de uma refeição. Só que quando você tirar, ore. E consagre, Senhor, eu consagro essa atitude ao Senhor. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me quebrante, que o meu coração seja tocado, para que eu esteja sensível a ouvir a sua voz. Jejum é assim, gente. Existe um propósito para fazer. Não é de qualquer jeito, mas eu tenho que fazer. Essas e outras coisas semelhantes, quando elas são feitas em espírito de oração e com desejo de conhecer a Deus, amados, você vai conhecer a Deus.
Você vai conhecer Deus. Elas simplesmente te levarão. Nunca teremos intimidade com Deus na ausência das coisas que inevitavelmente nos levam a ela. Queridos, não conte em ter intimidade com Deus se você não está orando, se você não está buscando, se você não está lendo, se você não está meditando, se você não está adorando. Porque essas atitudes é o que te levam ao lugar de intimidade com o Senhor. Essas atitudes que te colocam nesse lugar. Assim como tem coisas que te levam para perto de Deus, tem coisas que também te afastam. Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne, gente? Pastor, não sei, não tenho ideia. É quando as tuas vontades prevalecem às vontades de Deus. Quando os teus desejos são maiores que os desejos de Deus na sua vida. Isso é estar na carne. Então é quando você não consegue renunciar a algo teu para atender a algo de Deus. Isso é estar na carne. É quando, a prioridade sou eu. Queridos, eu preciso me priorizar, sim ou não? Sim ou não? A resposta é sim, tá? Queridos, eu preciso me priorizar, sim ou não? Sim, vocês são sabidos, glória a Deus. Mas eu preciso priorizar Deus, sim ou não? A prioridade entre eu e Deus é quem? Deus. É Deus. E queridos, priorizar a Deus não é apenas fazer uma oração de manhã agradecendo pelo alimento, ou Pai, vai à frente desse dia. Não é isso, gente. É quando eu consigo abrir mão de coisas por causa do Senhor. Eu me lembro que um dia eu falava assim, eu quero ir para Deus, mas eu não queria, mudar algumas coisas, algumas atitudes na minha vida, assim. Deus falou, não, cara, você vai ter que mexer nessa área, vai ter que mexer naquela outra, e nessa aqui também, naquela outra. Quando eu vi, era um apanhado de coisas para fazer. Eu falei, será que eu consigo? A primeira coisa que você fala assim, será que eu consigo? Eu falei, Senhor, não sei se vai dar não. Parece ser mais forte do que eu. Mas Deus falava para mim, só permanece, dá o próximo passo. Tem coisas, queridos, que foi muito rápido, foi gritante, eu abri mão muito rápido. Mas tem outras que não. Outras demorou um tempo para abrir mão, para mudar, para entregar para Deus. Acabei de dar o exemplo aqui em relação aos meus filhos. Cara, demorou uma cara para isso acontecer, porque eu queria que eles se convertessem a qualquer custo. Nem que eu tivesse que socar eles, porque eles eram meu filho, tinham que me obedecer, né? E agora eu sou o pai cristão, crente, né? Então, sou a voz. E Deus falou para mim, não, você não manda nada. Você não é um nada. E cara, quando você ouve de Deus que você não é nada, mas o que Deus estava querendo dizer? Ele estava querendo me humilhar? Estava querendo me ridicularizar? Não, ele estava falando assim, sem mim você não faz nada. É o que diz João 15,5. Sem mim nada podereis fazer. Então, sem Cristo, nada podemos fazer. A gente não consegue, gente. Você vai fazer na força do teu braço. Só que a força do teu braço, provavelmente, vai deixar um monte de sequelas. Um monte. Um monte de feridas para trás. Um monte de pessoas machucadas. Porque se você não curar você sai daí arrasando um monte de vidas. Pessoas machucadas, elas machucam pessoas. E não é às vezes porque elas querem, fazem intencionalmente isso. É porque é natural. Flui delas. Está tão machucada que flui aquilo dentro que está dentro delas. Então, cara, eu preciso buscar esse relacionamento de intimidade para que eu possa ser curado, para que eu possa então viver a vontade de Deus. Eu preciso desse momento. Queridos, o versículo que a gente leu, ele não diz que eu poderei desagradar, ele diz que desagrada. Quando eu estou na carne, não podem agradar a Deus. Eu não vou agradar a Deus fazendo coisas debaixo da minha carnalidade. Eu preciso estar e sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus, que daí sim eu faço. O louvor pode vir para cá, a gente vai fechar. Amados, é necessário destruir aquilo que te impede de chegar até Deus. É necessário eliminar completamente isso da sua vida. Porque se você deixar qualquer pontinha ali, qualquer fiozinho desencapado, uma hora ele vai grudar e vai dar curto. Então você precisa fazer isso acontecer. Isso é um esforço e é diário.
É você se dedicar. Cara, todo dia você vai acordar super empolgado em ler a Bíblia? Todos os dias é assim? Não. Tem dia, queridos, que você vai olhar para a Bíblia e falar assim, hoje não. Mas é nessa hora que você vai lá. Vai abrir ela, vai falar assim, Senhor, posso ser sincero contigo? Queridos, você vai falar para Deus, Senhor, posso ser sincero contigo? Eu nem queria ler a Bíblia hoje, mas estou aqui lendo. Senhor, posso ser mais sincero contigo ainda? Eu não quero nem meditar nessa palavra hoje. Não quero nem orar. Se eu pudesse, eu não queria fazer nada hoje. Eu queria só dormir. Né? E é engraçado, né, gente, que a gente passa horas assistindo Netflix. A gente não consegue passar horas lendo a palavra. Não consegue. Né? Até os super espirituais, eu não sei se consegue, eu não posso falar, sabe? Mas eu, cara, não consigo. Eu é uma luta. Mas se é o pastor, mas cara, e daí? Sou melhor que você porque eu sou pastor? Não tem, não está escrito nada aqui assim, ó, the best. Não sou o melhor não, cara. Eu tenho que lutar todos os dias para ler a Bíblia. Tenho que me esforçar. Tenho que pôr um alarme para poder entrar, né? Para poder cumprir os meus... gravar o meu áudio do estudo da palavra. Se não está gritando lá, eu esqueço. Por quê? Porque a cabeça vaga, vai longe. Vou pensar em outras coisas que são mais agradáveis para mim, né? Eu gosto de futebol e às vezes se eu parar na frente da televisão para assistir futebol, eu fico horas ali assistindo futebol e cara, e a Bíblia passou e não faço. Aí passou aquele dia, eu falo, nossa, ontem eu nem fiz, né? Não, vou ler 2 capítulos para compensar o de ontem. Ferrou, daí eu não leio nem o de hoje nem o de ontem. Por quê, queridos? Porque a nossa carne está gritando. Porque a gente está vivendo o que está escrito em Romanos 8:8. Só que quando, queridos, ela fala assim, ó, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu estou abrindo mão de algo que eu deveria estar fazendo para Deus e não estou fazendo, será que eu estou agradando a Deus? A resposta é não. Não estou agradando a Deus. Mas Deus, Ele tem um coração tão grande, né, gente? Ele nos perdoa, mesmo nessas falhas, nessas atitudes equivocadas, sabe? Quando nós erramos, vacilamos, Deus está sempre ali, queridos, trabalhando, nos perdoando. Nos perdoa. Pai, eu não li a Bíblia ontem. Filho, leia hoje. Pai, eu não orei, não fiz isso, não fiz... Filho, tá bom, então faz agora. Faz agora, corrige agora. Não vamos ficar chorando o leite que derramou. Vamos corrigir isso aqui e trabalhar daqui para frente. Vamos fazer as coisas certas daqui para frente. Queridos, Deus não está nos olhando, nos condenando. Ele está sim interessado em ter um relacionamento com a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte nisso. E eu preciso abrir mão das minhas coisas para poder ter ali. Agora, significa que, cara, eu nunca mais vou poder, talvez, tipo, quer um exemplo? Eu gosto de andar de moto, mas tem dias que eu não posso. Por quê? Porque Deus me incumbiu a fazer algo para Ele. E eu vou lá e vou assumir a minha responsabilidade que eu preciso fazer para Ele. E assumo. E está tudo bem. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Só que Deus conhece tanto os meus desejos, queridos, que Ele me abençoa. Ele vem, Ele derrama coisas sobre a minha vida que eu falo, ô papai, glória a Deus. Ô papai, não precisava. Mas Deus sabe que precisava e eu sei que precisava. Eu só não precisava ali, né? Mas a gente sabe que queria tanto aquilo. Deus conhece tanto o teu coração, queridos, mas tanto, que Ele sabe o que você está pensando aqui agora. Ele sabe o que você deseja. Ele sabe quais são os teus projetos, os teus sonhos. Agora eu pergunto uma coisa, queridos, e se Ele falasse assim para você, não vou realizar o teu sonho? Será que Ele para de ser Deus? Se Deus falasse para você assim que o teu sonho, cara, não é o sonho dele, e daí? Ó, então eu vou procurar outro Deus que o meu sonho seja o sonho dele também. É assim que a gente faz? Não é, queridos, em nome de Jesus não é, amém, queridos? Não é, podia ser, mas não é mais. Porque nós vamos priorizar esse Deus. Nós vamos priorizar esse relacionamento com esse Senhor. E não vai ser só de boca para fora, queridos. Vai ser algo de verdade, tem que ser algo real nas nossas vidas. Tem que ser algo real. Mas eu preciso me dedicar, preciso me esforçar, preciso me empenhar para que isso aconteça. Irmãos,
João 5,6 diz assim: e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, perguntou: quer ser curado? Eita. Eu quero te perguntar uma coisa, querido: você quer ser curado? Pastor, nem estou doente. Às vezes você está tão longe de Deus, queridos, que você precisa de cura para poder voltar para Deus. Você quer ser curado? Porque a Bíblia diz assim: ei, Jesus chegou para ele e perguntou: você quer ser curado? Porque, amados, vamos lá, Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? O Senhor conhece o meu coração, sim ou não? Ele sabe que eu preciso ser curado, sim ou não? Por que que ele me pergunta se eu quero? Porque muitos não querem, queridos. Muitos sabem, mas não querem. Muitos sabem, mas não querem. E a pergunta para nós essa noite, queridos: nós queremos viver os planos de Deus nas nossas vidas? Nós queremos o toque do Senhor nas nossas famílias? Nós queremos ser curados? Porque se você quer ser curado, priorize, queridos, aquele que pode curar. Se você quer algo diferente, queridos, pare de buscar Deus, porque Ele pode fazer algo na sua vida, e passe a buscar a Deus, porque Ele é Deus. Só por isso. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele atender a tua oração, queridos, Ele é Deus. E se Ele não atender, Ele também é Deus. Ele continua sendo Deus. Agora a pergunta que eu te faço novamente: você continua querendo? Você continua querendo um toque desse Senhor na sua vida? E se Ele mexer na sua estrutura, se Ele mexer naquilo que você está acostumado a viver? Porque um dia o Senhor falou para mim através de uma pessoa: eu vou quebrar o vaso. E eu bem feliz: aleluia, quebra o vaso. A hora que Ele quebra o vaso, você fala assim: por que que o Senhor quebrou o vaso? Por que que o Senhor mexeu aqui? Está doendo, não estou aguentando, não estou suportando. Mas Deus falou: vou quebrar o vaso. Porque a gente fala: deixa que eu vou, Senhor, usa eu. Deus não usa vaso trincado, irmão. Ele tem que quebrar. Tem coisas que o Senhor tem que moer, tem que quebrar, tem que, cara, colocar no chão. E não é para reconstruir. O Deus que eu e você servimos, queridos, não é um Deus do jeitinho, não é um Deus, queridos, do meio termo, não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Ele faz as coisas na sua perfeição, amém, queridos? É perfeito com Deus. Se Ele olhar para você e entender que tem que quebrar, Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele vai apertar, Ele vai moer, Ele vai assim, ó. E queridos, Ele não vai reaproveitar. Ele faz novo. Ele faz novo. Ele levanta você de volta, mas novo, uma nova criatura. Porque a Bíblia diz algo assim, queridos: somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Se eu tenho intimidade com o Senhor, significa que Cristo habita em mim. Se Cristo habita em mim, eu sou nova criatura. Eu não consigo ser igual. Eu não consigo ser eu mesmo. Então, queridos, se a gente ainda vive situações aonde a gente está ali: mas isso, mais aquilo, eu não sei, eu não consigo isso, aquilo. Ei, irmãos, você está provavelmente num processo onde Deus está trabalhando, está quebrando, está moendo. E se você permitir, Ele faz perfeito. Ele faz perfeito. E vai ser maravilhoso, vai ser especial, vai ser algo grande. Agora você tem que permitir. Você tem que permitir. Ontem foi sábado. Ontem de tarde eu encontrei um rapaz que jogou bola comigo aos 12 anos de idade. A gente jogava bola juntos. A gente cresceu e pensa num cara, um cara bacana, um cara tipo, muito, como que eu posso colocar assim,
ele tinha sabe, era uma pessoa que onde ele chegava assim, ele fazia amizades, ele conhecia, todo mundo gostava dele e tal, um cara bonito, bem vestido. Mas irmãos, ele caiu na droga, foi pro crack, e tá no crack, olha, há anos já tá no crack. A gente fez corre junto, eu e ele fazia corre junto para fumar pedra. Eu me converti e sábado eu encontrei ele. E quando ele estava passando, eu falei: entra aqui. E eu falei umas paradas para ele, eu falei verdades para ele. Falei palavras, queridos, que nem sempre é bom de se falar e muito menos de se ouvir. Mas eu falei para ele porque eu amo a vida dele. E eu disse para ele: cara, eu amo você. Eu amo você, eu respeito você. E eu sei quem você é. Eu sei que você não é isso que você está vivendo. Eu sei que essa não é a tua realidade, essa não é a tua verdade. Mas o que eu falei para ele é assim: se você quiser, a gente pode ajudar você. Se você quiser. A gente orou por ele, ele orou com a gente. E eu falei para ele assim: cara, hoje à noite você vai ter a opção de escolher em buscar uma pedra ou vir aqui na igreja adorar o Senhor. Às 8 horas vai acontecer. Ele: não, pode me esperar. Infelizmente ele escolheu a pedra ontem de volta. Ele não veio. Mas se eu encontrar ele de volta, queridos, eu vou orar por ele de novo, eu vou falar as mesmas coisas de novo, e vou declarar de novo a vontade de Deus sobre a vida dele, e vou chamar ele de volta, e vou fazer isso quantas vezes for necessário. Porque assim, queridos, ele pode até ter desistido dele, mas eu não posso desistir dele. Assim como a gente não pode desistir das pessoas que a gente ama, porque às vezes a gente está desistindo das pessoas. Ah, aquele não tem mais jeito, abandona, larga a mão, esse não presta mais. Mas talvez você seja a única esperança dessa pessoa. Talvez você seja a única esperança dessa pessoa conhecer Jesus Cristo. E se você desistir, queridos, quem que vai apresentar Jesus para ele? Quem vai falar de Jesus para ele? Quem vai estender a mão para ele? Quem vai dar um prato de comida para ele? Quem vai dar uma roupa para ele vestir? Porque talvez um dia ele precise disso. Talvez um dia ele esteja jogado nas ruas. Talvez um dia ele esteja debaixo das marquises ali. Por quê, queridos? Porque todo mundo desistiu hoje desse cara. Onde ele passa ele é ridicularizado. O bairro inteiro conhece o cara como aquele: meu, esse não presta pra nada, esse é um zero à esquerda, esse é um fracassado, esse tinha que morrer. E eu sei o que é estar na pele dele. Eu sei o que é viver aquela história. Mas, queridos, eu tenho intimidade com Deus. E o Deus do qual eu tenho intimidade, Ele manda eu amar as pessoas, amar o próximo. Cristãos, nós somos chamados para amar as pessoas como nós nos amamos. É isso que Cristo nos ensina. Então, se a gente não consegue fazer isso, queridos, pelas pessoas próximas, imagine as distantes. Se a gente não consegue estender as nossas mãos para aquelas pessoas, queridos, que nós conhecemos, imagine por aquelas que nós não conhecemos. Nós precisamos nos mover nesse sentido. E isso só é possível se você tiver intimidade com Deus. Porque na sua força, na sua vontade, você não vai fazer. Não vai fazer. Às vezes, queridos, você está procurando tanto. Poxa, eu queria tanto uma experiência com Deus. Queridos, vai cuidar de uma casa de recuperação. Vai cuidar de alguém que precisa. Vai cuidar de uma criança. Vai cuidar, queridos, às vezes de um idoso que foi abandonado pela família. Vai cuidar de uma pessoa. Porque quando você cuida de uma pessoa, queridos, na sua necessidade, irmãos, Deus começa a mover no teu coração. E Deus começa a mostrar para você, queridos, como que Ele te olha, como que Ele te enxerga. Estender a mão, queridos, para as pessoas, ela faz você crescer, você se desenvolver. Então às vezes a gente está correndo tanto para satisfazer as nossas necessidades, suprir, queridos, as nossas necessidades. Mas tenta suprir alguém, queridos. Tenta cuidar de alguém. Vai lá, poxa, procura
teu pai, procura tua mãe, pergunta para eles: pai, mãe, você precisa de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Não, filho, tá tudo bem. Então posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? Abrace, beije, demonstre carinho. Mas meu pai é daquele jeito, minha mãe é daquele jeito. Queridos, não importa, é teu pai e tua mãe. Você acha que Deus errou quando escolheu eles? Não errou. Não errou, queridos. Mas é difícil. Talvez o que Deus queira desenvolver em você, queridos, é te ensinar a amar. Porque quando a gente ama alguém que é fácil de ser amado, queridos, isso não trabalha com a gente. Agora, quando você tem que se esforçar para amar alguém, queridos, que você gostaria de estar muito distante. Porque tem pessoas que é o que a gente deseja, é estar longe. Não quero nem papo com você, não quero conversar com você, mas ame essa pessoa, queridos. Ame, ore por ela, abençoe a vida dela. Perdoa, libera perdão. Porque, queridos, não adianta, isso dali é o que faz a gente crescer e se tornar mais íntimo de Cristo. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos o que Cristo fez por nós. Nós não éramos merecedores, nós não fazíamos nada para merecer aquilo ali, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele nos perdoou, mesmo assim Ele nos dá a oportunidade de termos relacionamento com a gente. Imagine se Cristo fizesse comigo ou contigo aquilo que a gente faz com aqueles que Ele manda a gente cuidar. Imagine se Ele respondesse da mesma maneira para nós: ah, você não perdoa, então também sai fora. Imagine se fosse assim, gente. Mas não é. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus de graça, de amor, de perdão. E o que Deus está chamando a gente hoje, igreja, é para um relacionamento, intimidade. Intimidade. E eu quero te convidar a buscar isso, a trabalhar para ter isso, para desenvolver isso na sua vida, a ter intimidade. Eu quero te convidar a adorar a Deus. Se for possível, se coloque de pé e adore o Senhor, queridos. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Queridos, eu queria só convidar, se você está aqui de alguma maneira, queridos, Deus falou algo no teu coração e você sentir: poxa, eu queria falar com Deus, eu sei lá, eu quero dar um passo, quero me mover, quero fazer alguma coisa. Se você precisar de uma oração, queridos, eu vou estar aqui e eu posso orar por você. Se você deseja receber essa oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Ou se você não quiser sair do teu lugar, dá um sinal pra gente, para que eu possa ir até você, orar por você, tá bom? Mas eu estarei aqui, se você quiser, vem aqui que eu oro por você. Chamamos, chamamos. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amamos, te amamos.
que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Te amam, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Chamamos, sei que estás comigo, Deus. Te amamos, chamamos, E todas as coisas para o bem daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Te amamos. Todas as coisas cooperam para o bem, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Jesus, te amamos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Tudo deixarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo eu deixarei, tudo eu deixarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu deixarei. Se por ti, Jesus,
deixarei, eu deixarei. Eu deixarei. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste lugar, tu és real, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus
teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu, a minha herança é o teu. Tuas mãos bem altas, queridos. Coloque as tuas mãos para cima. As mãos levantadas glorificam o Senhor. Ó, querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, a viver este relacionamento. Nós não queremos mais um relacionamento superficial, Senhor. Nós não queremos mais andar em águas rasas, Senhor. Águas rasas, Pai. Nós queremos águas profundas. Nós queremos dar mergulhos em águas profundas, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Tu estás fazendo algo novo. Eita glória. Leva-nos a este lugar de intimidade. Leva-nos a este lugar de relacionamento. Leva-nos a este lugar aonde a Tua presença, Senhor, ela é tão poderosa, aonde todo joelho dobra, aonde toda língua confessa. Nos coloca nesse lugar, Senhor. Coloca essa igreja nesse lugar. Coloca a igreja de Almirante Tamandaré nesse lugar, Pai. Este é o lugar onde queremos estar, no centro da Tua vontade, Pai. No centro da Tua vontade. Amado Deus, toca essas vidas, Pai. Cada mão erguida aqui agora, Pai, glorifica a Ti. Cada mão erguida aqui agora, Pai, exalta o Teu santo nome. Dai a eles, Deus, aquilo que eles precisam, no nome de Jesus. Venha, Pai, venha com a Tua vontade. A Tua vontade que é boa, é perfeita e agradável. Toca as nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz essa mudança de mente, Deus, em nome de Jesus. Como nós cantamos aqui agora, se eu me humilhar diante do Teu altar. Que nós possamos, Pai, nos humilhar diante do Teu altar. E a Tua glória, Pai, ela se manifesta sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você está aqui e nunca orou, se você nunca fez essa oração, declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já fez essa oração, mas por algum motivo, sei lá, acabou se afastando e deseja se reconciliar essa noite, queridos, a Bíblia diz que se crermos, se você crer e você confessa, a palavra ela nos ensina que Jesus, Ele vem. Nós falamos que intimidade é ter Jesus Cristo morando dentro da gente. Então, queridos, esse é um primeiro passo. Esse é um start, é onde eu falo assim, eu quero, eu vou. Eu perguntei durante a palavra, você quer? Porque se você quer, esse é o momento de receber Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, de deixar Jesus assumir o controle. Então, se você deseja, com uma das suas mãos sobre o teu coração,
Repete essa oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, que o Senhor morreu na cruz por mim. que o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite, que esta noite eu declaro, tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Salvador, da minha vida, o único, suficiente, Salvador da minha vida. na minha vida. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, glorifico o teu nome, Pai, por todos que aqui estão, por todos que fizeram essa oração, no nome de Jesus, que o Senhor testifique a tua vontade sobre eles. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que tu és Senhor. E no nome de Jesus, Pai, eu declaro isso sobre essa igreja, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba as nossas palmas. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Aleluia, glórias a Deus. Querido, se você nos visita hoje pela primeira vez, fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez essa oração se reconciliando, mas está vindo nessa igreja aí pela primeira vez, o Javan e a Cris estarão lá atrás. Eles estão no Ministério do Boas-Vindas hoje. E, cara, passa lá, deixa teu telefone, deixa teu nome, um pedido de oração, né? Eles vão estar te instruindo como que funciona. Se você quiser fazer parte, né, entrar no grupo da igreja, ficar por dentro da agenda da igreja também, eles vão colocar vocês lá, tá bom? Amém, queridos? Aplauda bem forte o Senhor, então. Vamos orar um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, queridos? Deixa eu só colocar mais um ponto antes da gente fechar. Bom, vocês sabem que nós começamos um trabalho em Almirante Tamandaré, né? Nós estamos lá restabelecendo o Ministério Bola de Neve naquela cidade, né? E Deus tem feito coisas incríveis, Deus tem trazido pessoas, né? E, cara, a gente tem tido a oportunidade de experimentar, né, a graça do Senhor. E graças a Deus, né, hoje a gente tem aqui o Ministério de Louvor de Almirante Tamandaré servindo esta casa aqui, né? E, cara, como que eu posso dizer assim? É algo gratificante, porque a gente sabe da onde a gente saiu, como a gente está, o que a gente está vivendo, o que está passando, e Deus, Ele nos permite, sabe, experimentar, né, essas coisas. Então, né, para a honra e glória do Senhor, Deus está fazendo naquela cidade também, e assim como Ele fez aqui, faz aqui, Ele fará lá também. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Levante uma das suas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de busca, uma busca como você nunca buscou antes, mas que você viva essa intimidade com o Senhor, e essa intimidade te leve a experimentar coisas incríveis por parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te leve em segurança à sua casa, e que a presença dele te acompanha em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aplaude o Senhor bem forte. Agora dá um abraço naquela pessoa que vai pagar uma coxinha para você. O teu amor me libertou. Teu amor me libertou. O teu amor me